Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que nós temos aqui, provavelmente vocês vão dizer que são carinhas felizes e que essas figurinhas estão representando a felicidade. Mas quando você pensa em felicidade, é isso que vocês pensam? São carinhas assim? Ou são só esses desenhos, essas figuras são apenas uma forma de representação do que seja a felicidade? E o que o nosso pensamento, quando pensamos felicidade, não seja exatamente isso, não é mesmo? E o que nós temos aqui? É um bonequinho representando aí raiva, né? Está furioso, está com raiva. Mas seria essa a ideia de raiva? Será que dá para a gente personalizar o que seja raiva? Eu também posso dizer que isso aqui seja raiva, né? O Incrível Hulk. Mas eu continuo no mesmo problema. Raiva é algo abstrato. Como que eu posso materializar o que é abstrato? Eu estou fazendo essa pergunta, como vocês devem ter notado, para falar sobre ideias, né? Até mesmo a ideia representada de uma forma materializada, né? Busca objetivar e materializar a ideia, para a gente ter ideia do que estamos falando, né? Então, geralmente, os desenhos são uma lâmpada, né? Tive uma ideia e tal, e faz uma lampadinha dessa aí. Então, a própria ideia, ela é materializada. E a ideia, em si mesma, não pode ser algo material, né? Bom, pessoal, tô falando isso tudo para a gente discutir um assunto que você já deve estar acompanhando aí, né? Pelo Google Sala de Aula, com os materiais que vocês estão lendo ou deveriam estar lendo, né? E com as atividades, que é o nosso assunto deste bimestre, que é racionalismo e empirismo. São duas correntes do pensamento, da teoria do pensamento, antagônicas. Enquanto que o racionalismo vai fazer uma defesa da razão como instrumento que nos possibilita chegar à verdade, né, ao conhecimento seguro, o empirismo vai dizer que sem os sentidos, que nos permite entrar em contato, experimentar o mundo, né, entrar em contato com o mundo, sem os sentidos, nós não poderíamos ter uma ideia sequer. Aqui eu resumi bem, né, as ideias dessas duas vertentes, as defesas que elas fazem, né, partindo de uma pergunta geral: razão ou sentidos? Aí são duas vertentes, né? O racionalismo vai dizer que o conhecimento obtido pela razão é mais confiável do que o obtido pela experiência. Enquanto que o empirismo vai defender que a fonte de todo conhecimento é a experiência sensível da qual derivam as ideias. Como tem um PowerPoint inteirinho, um vídeo que ficou longo, discorrendo mais sobre Descartes, vocês têm esse material, eu vou falar mais agora sobre os dois filósofos empiristas, John Locke e David Hume. Certo? E a gente vai retomar esse assunto. Nós vamos fazer uma aula também, né, essa semana, né? Então, muitas dúvidas, muitas questões que possam ficar, a gente vai discutir durante a aula. Isso aqui é uma síntese que eu fiz, um resumo de alguns conceitos, né, de John Locke. Na verdade, três importantes conceitos, que é a tábula rasa e as ideias de sensação de reflexão, que são conceitos que estão relacionados, né? No material que eu postei para vocês, né, entre várias coisas que fui postando, tem um texto. Esse texto são alguns trechos do livro do Locke, chamado Ensaio acerca do Entendimento Humano, né? E nesse livro ele vai tratar sobre essas questões. O texto que eu postei, quem já leu, né, quem não leu é importante que leia. O Locke ele parte de uma observação que é algo lógico, mas que ele toma, né, na filosofia dele vai ser algo lógico,
mas que ele vai tomar como um pressuposto para desenvolver aí o seu pensamento. E que é a ideia, é o objeto do pensamento. Tá? Então, o primeiro ponto, a ideia é o objeto do pensamento. Diz assim, que o homem, ele pensa, evidentemente, né? Então, a mente do homem se ocupa de ideias. Mas são vários tipos distintos de ideias que nós temos, né? Ele vai citando alguns como doçura, movimento, elefante, brancura, como vocês vão ver no texto. Mas a questão é, se, como ele defende, a nossa mente é uma tábula rasa, ou seja, quando a gente nascemos vazios, sem nada, o que vai fazer com que a nossa mente seja preenchida desse conteúdo, que é a ideia, né? Como? A resposta que ele vai dar é a experiência. A questão feita por Locke é: de onde o homem apreende todos os materiais da razão e do conhecimento? Ele responde nisso numa palavra, a experiência. Mas antes disso, antes a gente entender como ele chega a isso, é importante a gente ver esses três conceitos aqui, né? Ali, aí o carinha do John Locke, né? Tábula rasa, ou seja, nossa mente vazia, não tem nada. Então, tudo que está em nossa mente vem da experiência do mundo externo, do contato com o mundo externo. E as ideias vão ter duas fontes, né, de onde elas vão nascer, de onde elas vão derivar. Essas fontes são a sensação e a reflexão, são essas duas fontes. E o que é a sensação? Vou colocar ali para vocês olharem, né? Resuminho que está ali. Sensação: percepção das qualidades sensíveis das coisas através dos sentidos. Ideias do azul, quente, frio, áspero, amargo, doce. A sensação é um tipo primário de ideia, né? Quando você toca uma superfície, você sente com seu tato que ela é áspera ou ela é lisa, né? Quando você toma um café, você sente com seu paladar que ele está quente ou está frio, está amargo, né? Está muito doce. E assim por diante. Essas ideias que nós apreendemos com os nossos sentidos, elas dependem unicamente dos sentidos. Elas dependem das nossas sensações. Por isso são ideias de sensação. Elas não são mais elaboradas do que isso, né? São ideias de um primeiro contato. Mas a gente não fica só aí, né? Existem também as ideias de reflexão. Tá ali. Reflexão: percepções das operações de nossa própria mente, que se ocupa das ideias que já lhe pertencem. Duvidar, crer, raciocinar, conhecer, etc. Então aí trata de um grupo mais aprofundado de ideias, né? Que agora eu vou usar as operações internas da mente para poder elaborar esse tipo de ideias. Eu não posso só com os meus sentidos ter ideias como raciocinar, por exemplo, duvidar, crer, não. São ideias que vão além dos meus sentidos, né? Além dos meus sentidos. Então essas ideias, elas resultam das operações internas da mente. Então, as ideias de sensação ocorrem quando a nossa mente está refletindo sobre as próprias operações. É só você pensar assim, o que tem a ver com o mundo externo que eu capto pelos meus sentidos, isso me faz ter na mente, né, me faz criar ideias de sensação. Agora, quando eu mergulho nas minhas próprias ideias, faço uma reflexão, essa palavra é voltar a si mesmo, né? Quando a própria mente está refletindo sobre suas operações, aí nós temos ideias de reflexão, tá? Ideias de reflexão. Então, para ficar mais fácil, você pensa mundo externo e sentidos externos, tá? Eu tenho aí ideias de sensação. Agora, quando
é algo interno, as próprias operações internas da minha mente, né? O que John Locke chama de sentido interno. Eu tenho ideias de reflexão, né? Ideias de reflexão. Um exemplo para ficar fácil de imaginar é o seguinte: você, num dia muito quente, você toca numa pedra, sente o calor da pedra com seu tato. Quando você sente o calor da pedra, é uma ideia de sensação, né? O seu tato. Aí você olha para o sol, vê a imagem do sol com a sua visão, é um outro sentido com a sua visão, você tem uma outra ideia de sensação. Mas quando você, a partir dessas duas ideias, você as associa e estabelece uma relação de causa e efeito, dizendo, hoje está tão quente que os raios solares deixaram essa pedra super quente, né? Então o sol causa pedra quente efeito. Quando você estabelece essa relação de causa e efeito, já é uma operação interna da sua mente. Aí você deixa de ter simplesmente uma ideia de sensação e passa a ter uma ideia de reflexão. Mais uma coisa importante sobre o John Locke, aqui o John Locke, é esse conceito aqui de tábula rasa, né? Nesse mesmo texto que eu estou me referindo, que vocês têm aí, que é importante que vocês leiam, ele diz o seguinte: como nós nascemos com a mente vazia, a prova disso seria, no exemplo que ele dá, é que se você colocar uma criança desde o nascimento numa sala onde ela só tenha contato com a cor branca, ela jamais terá ideias de outras cores. Ela não vai saber o que é o verde, o que é o vermelho, o que é o laranja, enfim, né? Não vai ter ideias de outras cores se ela não tiver contato com essas outras cores. Então nós temos ideias só daquilo que nós experimentamos, né? Eles jamais vão saber o gosto de ostra ou do abacaxi se eu nunca tiver experimentado esses alimentos, né? Por exemplo, eu não tenho ideia de como é o gosto de ostra, né? Eu nunca comi ostra, então eu não sei como é, né? Embora eu saiba o que seja uma ostra, eu tenho a ideia de sensação da imagem de ostra, né? Mas não tenho uma ideia de sensação do gosto da ostra, né? Meu contato foi através da minha visão e não através do meu paladar. Então não poderia ter jamais uma ideia de sensação obtida pelo meu paladar aí do gosto da ostra. Tranquilo, pessoal? Entenderam? Então, sobre John Locke, as questões mais importantes são essas.